Já ouviu falar na expressão One Hit Wonder? É o que se usa em inglês para definir o que a gente diria aqui no Brasil que é a banda ou grupo ou artista de um sucesso só. Aqueles que vêm, estouram nas rádios, fazem a trilha da novela, isso é antigo, né? Estouram no Spotify ou em outro streaming com um sucesso só e depois desaparecem do mesmo jeito que surgiram, de repente. E tem muitos artistas de um sucesso só ou One Hit Wonders na história da Fórmula 1. Pilotos que por sorte venceram uma ou por muito azar, porque talvez pudessem ter vencido mais, como alguns dessa nossa lista. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go, dos top 10 One Hit Wonders ou artistas de um sucesso só da história da Fórmula 1. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro Surfshark, o melhor serviço de VPN para você que precisa navegar com segurança na internet. Não sabe o que é VPN? Eu explico. É a sigla em inglês para Virtual Private Network, uma rede privada de dados para você trocar informações sem risco. E se você está pensando, mas eu preciso realmente disso? Eu te digo que precisa. Toda vez que você faz uma busca, insere uma senha, usa um Wi-Fi público ou assiste um vídeo de YouTube, você está trocando informações. E às vezes, desprotegido, a sua informação pode cair em mãos erradas e aí vai dar um galho danado. Com o Surfshark, suas informações são codificadas, encriptadas, do ponto de origem ao ponto de destino e aí você fica protegido. Isso também é muito útil, por exemplo, como eu comentei, para usar o Wi-Fi público por aí. Você não vai querer fazer um Pix no seu aplicativo de banco usando um Wi-Fi que você não sabe quem pode estar de olho. E aí com o Surfshark você fica protegido. Também é possível usar o Surfshark para mudar sua geolocalização, pesquisar hotéis, passagens ou abrir aquela série que não está no catálogo local do seu streaming favorito. Funciona no computador, no notebook, no celular e até no videogame. Eu sei disso, mas não tenho videogame. Terei. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, link aqui embaixo na descrição, você tem 3 meses extra de graça para usar. Vou repetir, 3 meses extra de graça para usar. Então não marque bobeira, link aqui embaixo na descrição, quebra essa pra mim indo pelo meu link, porque pelo meu link o patrocinador fica feliz. Beleza? Então vamos lá. Essa lista nua e crua tem 34 pilotos, eu não vou falar deles porque de cara é preciso fazer um ajuste aqui. Você já deve ter me ouvido falar aqui que entre 1950, ano em que a Fórmula 1 nasceu, e 1960, a categoria máxima do automobilismo tinha as 500 milhas de Indianápolis fazendo parte do seu calendário. Quase ninguém, porque alguns foram da Fórmula 1, ia lá em Indianápolis correr. E o contrário também é verdade, quase ninguém vinha dos Estados Unidos para correr na Fórmula 1. Mas, de qualquer forma, o resultado das 500 milhas contava pontos para a Fórmula 1. Então você vai ver um monte de pilotos americanos com carros da Curtis que nunca pisaram em Mônaco, Monza, Nürburgring e etc. Ou pelo menos nunca pisaram lá competindo, mas que tem a eles creditadas uma ou às vezes até mais vitórias na Fórmula 1 porque venceram as 500 milhas uma ou mais vezes. Então, para essa lista não ser uma baderna interminável de 34 nomes que na verdade não ganharam grandes prêmios, a gente vai de cara tirar a galera de Indianápolis. Sobram então 25. E de cara nós vamos tirar mais 2. Esteban Ocon e Pierre Gasly, porque afinal de contas eles seguem em atividade e podem vencer corridas no futuro, ou já venceram, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo. Desses 23 que sobram, então eu pensei os 10 com histórias mais interessantes, ou de muita sorte, ou de muito azar, ou muito engraçadas. Então, vamos aos nossos 10. E o primeiro deles é... Apelidado de o Gorila de Monza, Vittorio Brambilla é um piloto de características singulares na sua condução e em coisas que só pareciam acontecer com ele. Não era mau piloto, inclusive todo mundo o tinha como um cara rápido, chegou até a testar pela Ferrari, mas tinha momentos meio circenses. Ele era respeitado pelos demais e tinha fama de veloz porque no seu dia metia medo na concorrência. E pelas mesmas razões, podemos dizer, também metia medo na concorrência quando não era o dia dele porque aprontava algumas
daquelas. Um exemplo disso foi quando, testando pela Ferrari, no meio do circuito teve uma pane seca e encostou. Sinal dos tempos, em vez de alguém aparecer com um reboque ou um caminhão prancha, um mecânico foi ao meio do circuito carregando um galão de combustível para encher o tanque do Brambilla e ele continuar. Mas aí, para não voltar a pé, o mecânico, depois de abastecer o carro, pegou o galão e subiu nas costas do carro, por trás do airbox. Ele, no caso, o mecânico, deu um tapinha no ombro do Brambilla, tipo, vambora. E o Brambilla baixou a viseira e esqueceu que tinha um passageiro no seu carro. Baixou o cacete e em 5 segundos o mecânico já tinha saído voando e quebrou a perna. Sua única vitória na Fórmula 1 veio na chuva, com uma marcha na característica e clássica cor alaranjada com o patrocínio da Beta Tools. Era sua segunda temporada na Fórmula 1, frequentemente ele tinha andado no top 10, mas já tinha aprontado algumas e também, por outro lado, deixado essa fama de veloz. Ele tinha se classificado em 8º e caiu um aguaceiro durante a corrida e aí ele sobrou. Desceu o pé no acelerador e venceu. Saltou de 8º para 6º na primeira volta, passando Regazzoni e Carlos Paty. No segundo giro, passou Emerson Fittipaldi, que àquela altura precisava desesperadamente de um resultado para continuar na briga com Niki Lauda pelo título. Mais adiante, ultrapassa Hans Stuck, que era famoso pela habilidade no piso liso. Na sexta volta, sua vítima foi Patrick Depailler, chegando então ao 3º lugar. Mas ele não pararia por aí. A chuva seguia apertando e no giro número 15, ele ultrapassa Niki Lauda com a lindíssima 312T. Segue a caça da ponta e na 19ª volta ultrapassa James Hunt com sua Hesketh. A chuva então segue apertando e a direção de prova decide por bem interromper a prova na 29ª de 54 voltas. Eufórico e surpreso numa época que não tinha rádio na Fórmula 1, Brambilla cruza a linha de chegada e vê alguém lhe dando a bandeirada, solta do volante comemorando e bate o carro. Enche o muro no molhado, danifica a marcha que tem o nariz quebrado, que depois ele levou para casa de souvenir. Desde o começo da carreira ficou claro que Pastor Maldonado era um cara veloz. E além de rápido, era um imã de confusões. Numa corrida que já foi episódio de Pequenas Grandes Histórias, inclusive eu conto da sua milagrosa vitória, que já foi também alvo de teorias conspiratórias no Grande Prêmio da Espanha de 2012. Porque a Williams não vinha exatamente bem das pernas, tinha feito um bom carro em 2012, mas talvez não para tanto. No sábado, ele faz a pole position na pista da casa de Fernando Alonso. E é com o Fernandinho que ele briga a prova toda, trocando voltas mais rápidas e na estratégia vencendo, depois de tomar um calor do espanhol. Mas havia algo estranho no ar. Porque, como eu comentei, o carro da Williams não era para tudo isso. Eles vinham fazendo um ano razoável, catando pontos com Bruno Senna no outro carro, ao lado de Maldonado, também com alguns resultados. Mas o fato daquela performance surpreendente cair no mês em que Frank Williams completava 70 anos, não ter encontrado nas provas seguintes desempenho condizente e, depois da corrida, um incêndio no box da Williams, ter destruído com tudo, deixou no ar a impressão de que algo de errado não estava certo na Williams naquele Grande Prêmio da Espanha. Jochen Mass foi um piloto de ponta no esporte protótipo e endurance, mas durante sua longa passagem pela Fórmula 1, apenas uma vez guiou um carro verdadeiramente competitivo. E isso aconteceu na McLaren ao lado, em um ano, de Emerson Fittipaldi e no outro, de James Hunt. Ele começa sua carreira na Surtees em 1973, fazendo parte da temporada. Em 74 ele vem para a temporada toda na Surtees e, como muitos, inclusive Carlos Paty, acaba se desentendendo com o dono da equipe, campeão de 64 pela Ferrari azul, e vai embora. Na McLaren, ele nunca, ou quase nunca, foi páreo para os seus companheiros, Fittipaldi e Hunt, embora tenha derrotado Emerson de forma fair and square, ou seja, na pista, justa, no Grande Prêmio da França de 75. E ele acabaria agarrando sua única chance de vencer na Fórmula 1 no trágico Grande Prêmio da Espanha de 75.
aquela corrida desastrosa no circuito de Montjuïc Park, em Barcelona. Ele ainda conseguiria outros 7 pódios na Fórmula 1, mas mudanças para equipes problemáticas como Arrows, ATS e March trouxeram para Mas só mais um punhado de pontos. Bandini guiou muito ao lado de Surtees no campeonato de 64, mas o título ficou com o inglês. No Grande Prêmio da Áustria, ele classifica o carro em 7º, seu companheiro de equipe que brigava pelo campeonato acaba encostando, ele escala o pelotão e ao longo das 105 voltas no circuito de Zeltweg, o mais curto da história da Fórmula 1, mais curto até do que Mônaco, conta com a sorte para passar os que estavam pela frente, livrar-se de quem quebra pelo caminho e vence. Ele venceria apenas essa e morre tragicamente em 1967. Mas no seu currículo constam ainda triunfos na Targa Florio, nas 24 horas de Le Mans e de Daytona. Esse foi para mim o último piloto italiano que deu para levar a sério na Fórmula 1. Que me desculpem, Jarno Trulli, Fisichella e Giovinazzi. Ele começa na Fórmula 1 pela Minardi, tem algumas performances de chamar a atenção e acaba sendo levado para Benetton em 1988. Frequentemente classificava e chegava mais rápido que Thierry Boutsen, seu companheiro de equipe. E durante o Grande Prêmio do Japão de 1989, aquele da discórdia com Prost e Senna na chicane, Nannini estava no lugar certo e na hora certa, porque Senna é desclassificado e o italiano da Benetton vence. Possivelmente ele teria ficado com outras, vinha fazendo um bom ano em 89, correndo na Benetton com o Nelson Piquet, mas tragicamente tem um acidente tenebroso de helicóptero, tem um braço decepado, que os médicos reimplantam, nunca mais pilota para valer um carro de Fórmula 1, embora tenha feito um teste pela mesma Benetton, e aí segue carreira na DTM. Dizem alguns que a Ferrari inclusive estava de olho nele para 1991, mas não era para ser. Panis também pode ser considerado o último piloto do seu país que poderia ser levado a sério, antes de Jules Bianchi, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Foi um piloto em que a Ligier focou todos os seus esforços durante 2 temporadas. Parecia inclusive encaminhado para voos mais altos, mas, parecido com Nannini, teve sua carreira abreviada por um acidente. Não que ele não voltasse a correr na Fórmula 1, ele voltou e correu bastante, mas algo mudou dentro dele, porque ele nunca mais foi o mesmo. Durante o Grande Prêmio do Canadá de 1997, ele tem uma panca bastante forte contra o muro de concreto e acaba se machucando razoavelmente. Mas, antes disso, ele já tinha vencido uma corrida, o Grande Prêmio de Mônaco de 1996. Uma corrida que, parecida com a de 1982, parecia que ninguém estava disposto a vencer. Apenas 4 carros cruzaram a linha de chegada. E um deles, o primeiro, foi Panis. Partindo de 14º numa pista ensopada, foi vendo todos os favoritos ficando pelo caminho. Hill, Schumacher, Coulthard, Johnny Herbert. De repente, o que sobrou em condições de vencer, Ed Irvine, de Ferrari, companheiro do Schumacher, era o seu adversário que restava, e Panis vai lá e dá um passão cinematográfico no grampo do Loves. Depois dessa vitória e do acidente em 97, ele passaria vários anos na Fórmula 1 numa posição parecida com a de figurante. Correria algumas temporadas na BAR ao lado de Jacques Villeneuve e Cristiano da Mata, mas nunca mais teria chance real de nada na Fórmula 1 e ficava claro que aquele bonde já tinha passado faz tempo. Alesi é um daqueles que com certeza merecia pelo menos mais umas 5 ou 6 vitórias, quem sabe brigar por um campeonatozinho. Braço para isso ele tinha. Ele chama a atenção do mundo, todo mundo sabe, naquela corrida antológica em Phoenix, Arizona, em 1990, brigando pela vitória com uma modesta Tyrrell contra ninguém menos que Ayrton Senna e a poderosa McLaren. Depois disso, metade do grid da Fórmula 1 em 1990 brigava pelos seus serviços e ele acaba assinando com Williams e Ferrari ao mesmo tempo. A treta vai parar nos tribunais
e ele deve se arrepender toda noite, acaba ficando com a Ferrari, quando poderia ter assinado com a Williams em 91, que não tinha suspensão ativa, mas já era muito melhor do que a Ferrari foi. E é melhor nem pensar nos carros de 92 e 93. Ele com certeza pensa. Na Ferrari em 91, ele faria pódio, somaria pontos, mas ficaria atrás de Prost. Em 92 e 93 sofreria na Ferrari com carros muito abaixo da crítica. Em 94 veria a única vitória da Ferrari e para o seu companheiro, Gerhard Berger. Mas em 95, no Canadá, a bordo da lindíssima 412 T2, ele vence. Hill e Schumacher tinham ficado fora pelo caminho. Berger na outra Ferrari tem uma pane e ele, preocupado com o consumo da Ferrari, vai aliviando o ritmo, cruza a linha de chegada e tem uma pane seca na volta de desaceleração. E ele mesmo conta que a única sensação que tinha ao cruzar a linha de chegada era de alívio. Finalmente seu dia tinha chegado. Depois ele muda para Benetton em 96 e 97 e passaria depois pela Prost, encerrando sua carreira na Fórmula 1 por onde mais ou menos tinha começado, porque a Jordan tinha sido seu time na Fórmula 3000 antes dele estrear. Não fosse por um trágico acidente aéreo no começo de 1977, muitos, inclusive Bernie Ecclestone, seu patrão então, estimam que Carlos Pace teria vencido mais corridas e talvez até brigado por campeonatos. Ele estreia correndo por carros de Frank Williams, depois vai para a Surtees, assume a Brabham ao lado de Carlos Reutemann, tem bons resultados ao longo de 74 e na última prova do ano completa uma dobradinha da equipe atrás do companheiro argentino. E sua única vitória aconteceria com contornos épicos aqui em Interlagos, com Emerson Fittipaldi em segundo, a primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1. Já falei desse dia nesse vídeo aqui, link aqui embaixo na descrição. E 77 começava como um ano promissor, porque em sua última classificação, Paty colocaria a BT-45B na primeira fila lá em Buenos Aires. Kubica foi um daqueles que chegou apavorando nas categorias de base. Veio inclusive ao Brasil uma vez fazer uma etapa da Fórmula Renault como convidado e jantou todo mundo. No seu primeiro teste na Fórmula 1 a bordo de um carro da Renault, deixou credenciais de que tinha o mesmo naipe de outros estreantes da mesma época, Vettel e Hamilton. Quando sua equipe BMW Sauber lhe deu carro para brigar por alguma coisa em 2007 e 2008, ele brigou, chegando até em 2008 a liderar o campeonato. E é justamente nesse ano, em Montreal, no Canadá, que ele venceu sua única na Fórmula 1. Saiu dali, inclusive, em primeiro na tabela. E isso, eu conto outro dia em outro vídeo, motivou uma virada de chave na BMW Sauber, porque eles tinham como meta vencer uma corrida naquele ano, e a partir da hora que venceram, já viraram a chave para o carro do ano que vem. No ano seguinte haveria uma grande mudança de regulamento, lembra da história da Brown? Pois é, e o raciocínio dos alemães, sempre muito metódicos, foi: a gente começar antes, a gente tem mais chance. No fim, eles precarizam o desenvolvimento do carro de 2008, Kubica, que era líder no campeonato, fica para trás, vê Hamilton e Massa irem embora, e a BMW Sauber não se daria bem naquela virada de regulamento no ano seguinte. Ou seja, abriram mão de 2008 em prol de 2009 e ficaram sem os dois. Ele muda para a Renault, tem um bom ano em 2010 e dizem alguns estava assinado para correr com a Ferrari em 2012 no lugar de Felipe Massa. Só que antes disso, em janeiro de 2011, sofre um grave acidente disputando um rally no interior da Itália. No acidente, um guardrail fura o assoalho do carro, atravessa seu braço, que ele quase perde, e ele ficaria vários anos em recuperação. Já era considerado carta fora do baralho da Fórmula 1 e numa recuperação digna de filme, aparece no grid na Williams em 2019. Não foi páreo para George Russell naquele ano, é verdade, mas marcou o único ponto da Williams naquela temporada. Tido por Jack Stewart como seu futuro e natural sucessor dentro da equipe, era por ele tratado como um discípulo, um aprendiz. E muita gente supunha que quando o escocês voador se aposentasse, seria ele que levaria a tocha da Tyrrell adiante. Ele demora um tempo razoável para pegar o ritmo, afinal de contas, Stewart
era seu benchmark, seu parâmetro. O tempo passa, 71, 72 e em 73 ele já andava para e passo com o companheiro mais rápido. Nas 6 primeiras corridas do ano, ele inclusive em 3 oportunidades supera Jack. Quando então a ordem dos fatores acaba se alterando de maneira dramática e Stewart não se aposentaria para ser sucedido por Sever, e sim em razão de sua morte. Porque durante os treinos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 73 em Watkins Glen, Sever tem um grave acidente e acabaria degolado por um guardrail. Já matematicamente com o tricampeonato assegurado, Stewart nem corre em respeito ao amigo e nunca mais, inclusive, participaria de nenhuma competição automobilística em razão do ocorrido. Qual é o seu One Hit Wonder favorito? Inclusive, se eu não coloquei ele aqui na lista, comente aqui embaixo. E quando eu falo One Hit Wonder, você pode falar da música, mas também pode falar de piloto que venceu só uma, beleza? Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão pro ar, nós temos também nossos canais de notificação do Telegram e do WhatsApp. Você clica, entra e passa a receber push no seu celular automaticamente no momento em que eu publico. E assim, nem você nem eu dependemos do YouTube lembrar de te lembrar. Aí fica bem mais fácil, né? Se você quiser apoiar essa iniciativa de produzir conteúdo de Fórmula 1 para vocês por mais esse ano, concorrer a brindes, eu estou negociando vários brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio para os nossos assinantes. Ver os vídeos em Premiere e ter prioridade de resposta nas nossas lives, serão 24 lives nesse ano, em todos os domingos de grandes prêmios, às 18 horas aqui no canal. Clique nos botões aderir ou seja membro, o link também está lá embaixo na descrição. E pelos 3 planos, Lawrence Stroll, Paddock Pass e Super Licença, você nos apoia e de quebra tem esses benefícios que eu devolvo para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.